Bom dia, estamos no dia 233 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. A cura do filho de um oficial do rei. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. E Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: Ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia. Livro 1 de Crônicas, capítulo 17. A aliança do Senhor com Davi. E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vá e diga a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar para trás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde os dias em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o reino dele. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o trono dele será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda a visão, assim Natã falou com Davi. Oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? E como se isso fosse pouco a teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo.
Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar conhecidas todas essas grandes coisas. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, e quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo de ti mesmo um nome com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito? Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor, quanto a essa palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da tua casa, seja estabelecida para sempre. E faze como falaste, seja estabelecida e para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo é Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, o abençoaste e ela será abençoada para sempre. Zacarias, capítulo 6. A oitava visão. As 4 carruagens. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Relém, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como o memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus.